Olá, alunos, bom dia. O vídeo de hoje vai servir para dar uma solução para a ficha de trabalho número 1 do módulo 4, que é, neste caso, estamos a trabalhar com arrays unidimensionais, ou seja, também chamados de vetores, e vou dar-vos uma proposta de solução para a primeira ficha de trabalho. Recordando o objetivo da ficha de trabalho número 1, eu solicitei que vocês pedissem 6 números ao utilizador, o guardassem dentro de um vetor, e depois essa seria a linha A. A linha B seria dizer qual é que era o maior número inserido e a sua posição, ou o seu índice no vetor, conforme assim o desejassem, o menor e a posição ou o índice. Depois, na linha C, para construírem um novo vetor que guardasse o dobro do número que tinha sido inserido em cada uma das posições. Na linha D, a soma do número que foi inserido com o dobro. Isto para vocês treinarem operações utilizando os vetores e, claro, treinarem também essa programação com os vetores. Então vamos começar mesmo por aí. Eu já inicializei aqui o projeto, que chamei módulo 4 ficha de trabalho 1, e então vamos a isto. A linha A, e posso dizer aqui que estou a resolver a linha A, que é o pedido dos números. Ok? Esta será a minha linha A. E como é que eu vou fazer então esta parte? Como é que eu vou pedir números ao utilizador para preencher o meu vetor? Primeiro de tudo, tenho que ter o meu vetor. Eu vou pedir 6 números ao utilizador conforme está pedido no enunciado. Então vou precisar desse vetor. Então vou declarar esse vetor. Eu pedi com números pequenos, ou seja, pode ser mesmo uma variável do tipo shortInt. Vou chamar ao meu vetor num e vou dizer que ele tem um tamanho de 6. Ou seja, este vetor num vai poder guardar 6 valores no seu interior. Está bem? Então, para percorrer o vetor e para o preencher, a forma mais fácil, como eu já vos tinha dito, será através de ciclos for. Então, eu na linha A não pedi para fazerem isso de programa. Vamos fazer aqui, ou eu vou fazer aqui no programa principal, está bem? E então, para esta primeira linha, basta construir o ciclo for. Vou dizer que é um ciclo for de inteiros, que começa no índice 1 e vai até ao tamanho do meu vetor, que neste caso menor que 6, está bem? Ou seja, começa em 0 e vai até ao índice 5, os vetores começam sempre na posição 0, guarda 6 posições, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como o 0 também é número, vai guardar 6 números a começar no índice 0 e a terminar no índice 5. Está bem? Então, começando no índice 0 para ir até ao número 5, o que eu vou fazer é mandar uma mensagem ao utilizador a solicitar o preenchimento ou indicar o número. Posso dizer que ele vai inserir, neste caso, o i mais 1, ou seja, o i começa em 0. Para eu dizer ao utilizador que ele está a inserir o primeiro valor, tenho que lhe somar um valor. Primeiro ciclo, o índice é 0. Então, por favor, indique o i guarda o 0 mais 1. Então, 1. Neste caso, na primeira interação, primeiro, e vou colocar aqui, primeiro valor.
E o que é que ele vai fazer? Ora bem, como isto é um pedido ao utilizador, não vou meter aqui o término de linha, vou só fazer a leitura para o meu vetor na posição do índice. Como começa no 0, aqui não adiciona, ou seja, o primeiro valor, na primeira interação, ele vai, tenho os símbolos ao contrário, ele vai guardar o valor que o utilizador inserir para dentro do índice 0, segunda interação vai guardar no índice 1, por aí adiante. Então, estamos prontos para executar esta primeira linha, que é o pedido de 6 valores ao utilizador. Vamos ver se funciona. Portanto, aqui peço ou digo à linha A, pedido dos números, e depois começa o meu ciclo, iniciando no primeiro valor, indo até ao tamanho do meu vetor, e ele vai começar. Indique começa no 0, primeiro valor, porque eu somo aqui mais um, está bem? E ele vai guardar no índice 0. Ou seja, se eu disser que aqui o meu primeiro valor é o número 10, ele, e vou ajudar-vos aqui visualizando, então, a partir do momento que o utilizador escreve 10 e coloca 0, ele, no índice 0 do meu vetor, o meu vetor tem 6 posições, começando no 0, e vai até ao 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que eu posso guardar a começar no índice 0 e ir até o índice 5. Eu guardei o 10, ou o utilizador guardou o 10 na posição 0. É o que está ali. Está bem? Aqui, ao ser inserido o 10, o comportamento do meu vetor é, no índice 0, coloca o número 10. Está bem? Então, podemos continuar o preenchimento. Aqui vou colocar, por exemplo, o 11 para ser seguido, o 12, o 13, o 14 e o 15. Ou seja, eu agora, o meu programa, apenas e só pediu os valores e guardou os valores. O que ele fez foi, colocou os valores nas respectivas posições. Basicamente, o que o meu programa fez foi, primeiro, eu guardo um espaço na memória, um vetor que guarda 6 valores, que é algo parecido com isto, está bem? E depois pedi ao utilizador os valores e o utilizador colocou no índice 0 o 10, no índice 1 o 11, por aí adiante. Qualquer que fosse o valor, era o que o computador faria, guardava os valores que o utilizador guardou nas respectivas posições do índice do vetor. Tá? Ok. Então, a primeira, a linha seria esta, tá? Preenchimento de um vetor com 6 espaços para guardar, neste caso, inteiros pequenos. Muito bem, vamos à linha B. Na linha B, eu pedia para, num subprograma, vocês indicarem qual era o maior valor inserido e a sua posição ou o seu índice, aí ficava ao vosso critério, e ainda que dissessem também qual o menor número inserido e também o seu índice. Isto feito num subprograma. Então vamos começar por aí. Vamos começar por identificar ou criar aqui o identificador do meu subprograma. Neste caso vai ser um procedimento, ou seja, vou declará-lo como void e vou dizer que ele vai começar com minúscula, indicar maior, menor. Tá? Ele não vai receber nada, neste caso, este subprograma não vai receber nada, mas vamos precisar do meu vetor. Mas como ainda não quero explicar, vamos passar a seguir a explicar como é que se passa vetores para subprogramas, eu neste caso vou precisar deste vetor, ou seja, eu não vou declará-lo aqui com o escopo do programa principal, mas vou declará-lo neste primeiro vetor como variável global. Estou a ficar sem bateria no portátil. Vou ter que pôr aqui o
Não era isto que eu queria. Não copiou. E vou ter que meter o meu computador à carga antes que fique sem bateria, só um bocadinho. Sim, pronto. Muito bem, então, resumindo, vou precisar do vetor com escopo global para poder ser reconhecido no subprograma, está bem? Não pode ser só declarado no programa principal, porque eu vou precisar dele aqui neste subprograma. Já identifiquei, já pus aqui o seu identificador do meu subprograma, preciso de construir. Então, quem utiliza o Visual Studio, vir aqui à chave, primeira opção, ele vai criar cá em baixo o subprograma. Está bem? Então, como o meu vetor agora é global, ele já é reconhecido também neste subprograma, mas eu vou precisar aqui de outras variáveis, está bem? Vou precisar aqui de um valor que me guarde o maior, o menor e cada uma das suas posições. Então, eu posso dizer que tenho mais 2 short ints, porque os valores que eu estou a guardar são inteiros. Um deles vai ser o maior, o menor, e eu até posso dizer que tenho 2 inteiros que guarda o índice do maior e ainda outra variável para o índice do menor. Vou precisar destes valores, está bem? E como é que eu vou poder guardar estes valores? Então, vou ter que percorrer o meu vetor, todas as posições, ou seja, para isso, a melhor situação para isso, já vos expliquei que será o ciclo for novamente, está bem? E depois vamos verificando qual é o maior. Estes valores convém serem inicializados. Como? Podemos dizer que o maior, em primeiro lugar, vai ficar com a primeira posição preenchida do vetor, que será então o número que está na posição 0, está bem? Para já, o meu primeiro maior é o primeiro valor do meu índice. Ou seja, eu estou a dizer que neste momento declarei esta variável maior e neste momento ela é igual ao valor que está aqui. Está bem? Continuando. Já agora para o menor também podemos fazer a mesma coisa. O menor neste momento será o valor que está na primeira posição do vetor. Tá? E podemos indicar também se, no caso do menor, ele vai acontecer. O menor, neste caso, neste exemplo, se eu utilizar estes números, o menor é esta posição. Então, como este vai ser o menor, eu posso também inicializar aqui o índice, como sendo para já a posição ou o índice 0 e o menor também 0. Tá bem? Inicializei aqui as minhas variáveis, o valor maior e o índice, o valor menor e o índice, o seu índice. Está bem? Para os atribuir de forma correta, vou ter que percorrer novamente com o ciclo for, em que começa no primeiro índice, vai até ao seu tamanho e vai aumentando um valor a cada interação deste ciclo. Está bem? E o que é que ele vai verificar neste ciclo for? O que ele vai verificar é se if o meu número na posição de cada ciclo for maior que o meu valor maior, o que é que vai acontecer? O maior passa a ser o número naquele valor, naquela posição, tá?
E o meu índice agora do maior passa a ser a posição onde está. Tá? Neste caso, o índice onde está. Se vocês optarem por dizer qual é a posição, conforme pedem o número, podem meter aqui o I mais 1. Fica ao vosso critério, está bem? Então, para dizermos qual é o maior, nesta situação, o menor é precisamente igual, só vamos verificar se o número que estamos a percorrer em cada ciclo é menor que o que já está no menor. Se for, vamos fazer isto novamente. Então, até posso copiar esta condição e agora alterar para acharmos o valor menor. Se o número for menor, o meu menor passa a ser aquele número e o meu identificador do menor passa a ser o meu índice. Tá? O que é que falta fazer? Apenas e só fazer ou devolver a mensagem ao utilizador. E podemos dizer da seguinte forma: o valor, vamos começar pelo maior. Vou dizer que ele primeiro está no índice e digo aqui qual é o índice, ou seja, aqui vou dizer, vou pôr a minha variável índice maior, que ele vai dizer qual é o índice onde está o maior, e já agora, e agora indico qual é que foi o maior número que eu encontrei. Terminar a linha. Tá? Então, mensagem ao utilizador, a dizer que o valor mais elevado está no índice, e digo qual é o índice, e tem o valor e digo qual é o valor que ele colocou como maior, ou achou como maior, está bem? Já tenho o maior, a mensagem para o menor é muito similar, troca as variáveis. Posso fazer aqui um copiar. Então, vou dizer que aqui o valor mais baixo. Vou dizer que neste caso o menor e tem o valor de, e digo qual é o menor valor que eu encontrei. Tá? Estamos prontos para experimentar o meu programa a partir do momento em que eu chamar no programa principal, depois da inserção, vou chamar aqui o meu subprograma que me vai dizer então qual o maior e o menor número, ou seja, construir o subprograma e vou fazer a sua chamada no programa principal para ele poder ser executado. Muito bem? Vamos lá experimentar. Vou fazer o mesmo teste com os mesmos números. E ele vai me dizer que o valor mais indicado está no índice 5, está bem? Começa no 0, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o maior, está no índice 5. Vocês podem dizer que está na sexta posição, está bem? E tem o valor de 15. O mais baixo foi logo o primeiro, ou seja, está no índice 0 e tem o valor de 10. Tá? E em princípio estará a funcionar, mas já agora, para fazermos um teste mais conclusivo, vamos colocar outros valores. Só executar aqui o programa novamente. Agora vou meter aqui outros valores. O maior não vai ser nem o primeiro nem o último. Vou meter aqui um valor negativo. Meter aqui outros valores. O maior pode ser este. Ok? O maior é o 67, correto? Está no índice 3. E o menor é o 23 e está no índice 1. Está? Então, para achar o maior e o menor, seria desta forma, tá? Acho que não há dúvidas, porque eu também já tinha explicado à medida que vocês estavam a construir. Então, a linha B também está concluída. Vamos só dizer aqui
antes de fazer a chamada da função, vou só dizer que estávamos aqui. Esta parte era já a linha B, que era a identificação de maior e menor. Ok, muito bem. A linha B, concluída. Vamos à linha C. A linha C eu pedia para vocês, depois de pedirem os números e identificarem maior e menor, para indicarem o dobro de cada uma das posições. E para isso construíam um subprograma e também um novo vetor que guardasse o dobro de cada um dos números. Então, já agora vou fazer já aqui a identificação que estamos agora na linha C. E aqui será o dobro dos números inseridos. Muito bem. Então, para isso, um novo subprograma, tá? Também será um procedimento, void, vou chamar só dobro. Feito o identificador do subprograma, construção, cá em baixo. Tá? E o que é que eu vou precisar então para esta linha C? Vou precisar de um novo vetor, que é o meu dobro, está bem? E eu podia declará-lo apenas e só aqui no seu subprograma se ele fosse só utilizado aqui. Mas na linha D nós vamos precisar de somar o dobro, o vetor do dobro, que eu construir agora, com este que já foi inserido. Então eu vou ter que reconhecer ainda o novo vetor que construir num outro subprograma. Então, da mesma forma como eu declarei aqui como global para ele ser reconhecido em todos os subprogramas o meu vetor que peço os números, vou declarar também este de forma global para poder ter acesso a ele no próximo subprograma que fizer para a linha D, está bem? Posso-lhe chamar também dobro, e também vai ser um vetor, sim, um vetor que guarda 6 posições, está bem? Isto porque eu ainda não dei a matéria para podermos fazer a passagem de vetores para subprogramas. Lá vemos de chegar. Tenho aqui dobro, vou chamar dobro. Então, tenho o meu vetor, tá? Tenho aqui a dar um erro. Ok, mas vamos lá. É porque ainda não estou a utilizar. Então é porque ele está, vou chamar de dobro, porque ele tem o mesmo nome de um. E como é que estranho? Já lá vamos. Então vamos lá. Aqui já não dá certo. Era porque tinha o mesmo nome da variável com o subprograma e ele, como é variável global, podia dar confusão. Então vamos lá. Já tenho o meu vetor. O que é que eu vou dizer aqui neste caso? É só preencher o do vetor do dobro. Então, mais uma vez, um ciclo for, que começa no índice do primeiro, que é sempre o 0, vai até ao maior, que é até à posição 5, ou seja, i menor que 6, e a cada interação vamos somar apenas um valor ao meu índice. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou dizer que no preenchimento do meu dobro, para o índice em questão, começa no 0, vai ser igual aqui ao meu números, ao meu vetor dos números no índice indicado, a multiplicar por 2. Tá? E neste caso, aqui, o vetor é o v dobro, está bem? É o meu vetor que declarei aqui. Tá? Então, para cada interação, ele vai ser igual ao número inserido a multiplicar por 2. Está bem? Então, como é que isto vai ser preenchido no programa? Nós já temos o programa preenchido, imaginando que são os valores que nós definimos em primeiro lugar,
10, este é o meu vetor dos números, está bem? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se este for o meu vetor dobro que ainda não está preenchido, o que é que eu vou dizer que este vetor dobro, sendo este o vetor dobro, o que é que ele vai ser preenchido? No índice 0, quando o índice for 0, na primeira interação, ele vai ir buscar o valor que está no primeiro vetor, na mesma posição, 0, e multiplicar por 2. Ou seja, diretamente, o que vai acontecer é que este valor vai ter este a multiplicar por 2. Ou seja, ele vai ser preenchido automaticamente na primeira entrada no ciclo, o I é 0 aqui com o dobro, ou seja, 10 vezes 2 é 20. Este é a mesma coisa. O vetor que está no mesmo índice multiplicado por 2. Ou seja, aqui vai ficar com 22, aqui com 24, aqui com 26 e por aí adiante, até chegarmos ao fim do vetor e, neste caso, ao fim do ciclo. Aqui já não é 20, 15 vezes 2 é 30. E o vetor do dobro ficará preenchido desta forma. O número a multiplicar por 2. O que é que podemos dizer? Podemos fazer o C alto deste valor. Tá? E até pode ser já aqui, dentro deste mesmo ciclo. C alto. E podemos dar a mensagem ao utilizador. Dobro do número. Tiro aqui o acento, já que tenho aqui conhecimento dos números. Do número, e posso dizer aqui o número que estou a multiplicar. Tenho acesso a ele. E até posso dizer a sua posição. Ou posso dizer primeiro a posição, depois o dobro do número. Vou primeiro dizer a posição. Na posição. Ainda vou precisar daquele também. E mais um. Está bem? Que é a posição, não é o índice. O valor. Faltam as aspas. Já coloco. Posso meter aqui agora o resultado. É igual. E ponho aqui no final o valor que ele me dá no dobro. Neste caso não é o dobro, chamo-lhe V dobro, vetor do dobro. E falta-me fazer aqui o término de linha. E, em princípio, ele deve estar a funcionar. A linha, neste caso C, a linha C, o dobro dos números inseridos. Neste caso, só preciso de chamar depois este subprograma, em que, basicamente, é um ciclo que ele vai percorrer o vetor, do índice 0 ao índice 6, e para cada uma das suas posições vai atribuir o dobro do número inserido em primeiro lugar. Tá? Vou fazer aqui a chamada do subprograma e vamos testar. Então, vamos pôr os valores que metemos em primeiro lugar. E vamos verificar que a identificação de maior e de menor, o mais alto é o 15, está no índice 5, o menor é o 10, está no índice 0, e vamos o dobro do número. Na posição 1 é 20 e por aí adiante. Tá? Mensagens ao utilizador, em que aqui é a posição que foi inserido, tá bem? O valor inserido inicialmente e depois o cálculo do dobro que foi feito agora nesta linha C. Tá? Se calhar convém pôr aqui mais uma linha para identificarmos um bocadinho melhor aqui as linhas. Já o vou fazer. Só meter aqui um barra N em cada uma delas para termos um pouco mais de espaço. A linha D
é a soma dos dois vetores que tenho. A soma dos números, primeiro inseridos pelo utilizador, e o dobro que foi calculado por nós. Neste caso, eu não preciso de uma variável global, está bem? Preciso então do subprograma, também pode ser um procedimento, que vou-lhe chamar a soma. Vou construir já aqui o meu subprograma. E o que é que eu vou fazer então aqui neste subprograma? Vai ser muito similar àquele. Então, neste caso, posso declarar aqui o vetor que vai guardar a soma dos dois vetores anteriores, então vou dizer também que é um short int. Neste caso, como só precisamos do vetor neste subprograma, o escopo pode ser só deste subprograma. Então vamos declará-lo aqui, vou chamar de soma, que é o vetor da soma. Vai ter as mesmas 6 posições ou 6 espaços para guardar elementos que os anteriores. E vai, mais uma vez, ser feito um ciclo for para percorrermos todos os índices, a começar no 0, até ao valor mais elevado, cada posição. E o que é que vai ser feito neste ciclo? O meu vetor da soma vai ser, desculpem, na posição, neste caso no índice de cada interação, vai ser o meu valor do vetor dos números pedidos mais o vetor onde eu guardei o dobro de cada número. Tá? E neste caso está feito. Falta-me só a mensagem ao utilizador, em que eu posso dizer então, cout a soma dos valores, vou dizer posição, então i mais 1, vou dizer aqui primeira posição, e vou pôr até aqui de forma diferente. Vou pôr da seguinte forma, nome e vou pôr aqui o símbolo mais. E vou meter também o valor que estou a somar no vetor do dobro. E vou dizer que é igual. E agora vou apresentar o resultado. E em princípio, a linha D, que é o cálculo da soma, também é tão fácil como isto. Ou seja, primeiro calculo o dobro e depois no outro vetor, que só é utilizado aqui, por isso o escopo pode ser só deste subprograma, é aqui. Vamos só fazer a chamada no programa principal, só copiar isto aqui. E vou meter aqui a linha D, em que é, aqui no insert, a linha D é a soma dos vetores. E aqui chamo, não o dobro, mas a soma. Então, vamos lá tentar. Depois eu explico ali. Então vamos lá. Vamos meter a mesma coisa. Os valores que colocamos anteriormente. Para efeitos de teste,
Ok, aqui já vimos esta parte, estava correta, que o dobro também está correto, e a soma é o primeiro valor, ou seja, 10 mais o dobro, que dá 30 e por aí adiante, e estará a funcionar corretamente. Só para vos indicar, então, como é que nós calculamos aqui este vetor com esta mostra. Então, basicamente, se este é o meu vetor da soma, ele vai somar este com este na posição do ciclo for. Então, na primeira interação, no índice 0, ele vai somar os números na posição 0 mais o dobro na posição 0, ou seja, aqui a soma, o meu vetor da soma é a soma deles dois na posição 0 e por aí adiante. Ou seja, aqui ficamos com o valor 30, aqui com o valor 33, aqui com o valor 36 e por aí adiante, que é o valor que aqui está no nosso programa. Está bem? E será esta forma a forma mais correta, ou uma das formas, uma das soluções para a ficha de trabalho 1. Ainda darei duas coisas extra que vai-vos dar jeito mais à frente, que será a ordenação do vetor e também fazer a inversão dos números. Tendo provado este exercício da ficha de trabalho 1, vou-vos explicar agora duas coisas que pode ser útil no futuro quando vocês trabalharem com vetores numéricos que guardem números. Está bem? Um será para ordenar o vetor, a primeira situação, e a segunda para inverter a ordem. Então, vamos lá. Para ordenar, vou também fazer isso em subprograma. Para ordenar, nós vamos precisar de ter acesso ao vetor. Vamos aqui construir também o subprograma ordenar, que é um procedimento. E vamos lá. Então, se nós temos um vetor, conforme temos aqui, um vetor, este por acaso já está ordenado, mas se nós tivermos isto tudo desordenado, nós vamos precisar de comparar os vários números. É a maneira mais simples. Existem vários métodos de ordenação, mas só para efeito de exemplo, vamos ordenar pelo método que eu considero mais simples, que é começar no início com um ciclo a começar no 0, o outro a começar no 1 e compara os números. Se os números se este for maior, ele troca. Está bem? Vamos precisar de um valor auxiliar, de uma variável auxiliar, para guardar aqui um número, porque nós vamos igualar se este for maior, que é o caso. Ou melhor, desculpem, se este for maior, nós vamos ter que igualar este número que é mais pequeno, ou passar este número que é mais pequeno para a primeira posição. E podemos perder aquele valor, por isso vamos precisar de uma variável auxiliar. Mas vamos aqui à programação, que em programação pode ser mais fácil de vocês perceberem. Então vamos precisar de um ciclo for que inicie, conforme estamos habituados, na posição ou no índice 0, até ao final, e aumentar passo a passo. Depois vamos precisar de outro ciclo for. Então, vamos começar a inicializar este ciclo. E vamos precisar de um ciclo for que inicie não na primeira posição, mas, e vamos pôr aqui j igual a i mais 1. Vamos começar na primeira posição. Na posição a seguir, e vamos também até ao final, j menor que 6, e vamos também aumentar o j a cada interação do ciclo. Aqui o que é que vamos fazer? Primeiro, vamos precisar daquela variável auxiliar, que pode ser do tipo shortInt, como estamos a trabalhar aqui neste exercício com inteiros pequenos, então vou dizer que isto é uma variável shortInt e vou-lhe chamar mesmo auxiliar, está bem? Então, se por acaso, vamos fazer aqui um if, se o meu i
for maior que a posição seguinte, ou seja, se a primeira posição, o índice 0, for maior que o índice 1, o que é que vamos ter que fazer? Vamos, primeiro, colocar o valor que está no índice, no primeiro índice, neste caso no índice 0, numa variável auxiliar. Vamos dizer que o valor em i passa a ser o valor que está na casa à frente e vamos dizer que o número que está na casa à frente passa a ser o número que estava, desculpem, tem que ser o auxiliar, porque agora já perdemos o anterior. Explicando isto aqui no vetor, eu vou explicar usando aqui isto, imaginando que eu tenho aqui o número 15 e aqui o número 10, está bem? Então, primeira interação, o que é que vai acontecer? Ele vai ao índice 0 e aqui vai ao J guarda o índice 1, ou seja, ele neste momento vai comparar este número com este número, nesta situação. Então, o 15 é maior que o 10, então o que é que vamos fazer? O nosso auxiliar toma o valor do 15, o AUX neste momento tem o 15, fica a ser o 15, que fica com este valor, está bem? Depois, o número que está no índice 0 passa a ser o número em 0, passa a ser 10. Atenção que tínhamos perdido o 15 se não tivéssemos guardado aqui, neste valor auxiliar. E o número em 1, que é o que vamos fazer a seguir, passa a ser, tá? O número na posição 1, estamos a ver isto na primeira interação, passa a ser o auxiliar, passa a ser o 15, tá? E este ficou ordenado. O 10 passa para ali e o 15 passa para ali. Tá? E se percorrermos isso até ao final, ele vai sempre comparando com os outros, vai sempre guardando, neste caso, o mais pequeno em primeiro lugar, para ordenar aqui o meu vetor. E assim, esta será talvez a forma mais simples de vocês ordenarem o vetor. Já agora podemos aqui fazer o layout do vetor ordenado. Podemos dizer aqui valores ordenados. Não. Temos de dizer que é aqui a posição dele. E agora dizemos o valor. Em princípio, fazendo agora aqui uma nova linha, não é a linha, é uma coisa extra. Copiei. Aqui é extra.
aqui vamos chamar o subprograma. Tá? Experimentar. Ter agora aqui valores diferentes, desorganizados. Estão desordenados, aquela parte já tínhamos verificado anteriormente, e vetor ordenado, e ele colocou tudo por ordem, com esta simples programação. Recapitulando, vamos fazer 2 ciclos for. Um a começar na posição 0, o outro a começar na posição imediatamente a seguir. Verificamos se o que está na posição anterior é maior que o seguinte. Se for, vai trocá-los. Se percorrermos da primeira posição até à última, ele vai sempre colocar o maior na posição seguinte, até chegar ao fim, e assim ficamos com o vetor ordenado. Tá? Outra coisa que poderemos fazer é inverter os números. É parecido, mas eu vou fazer diferente, está bem? Então, vou colocar aqui um novo subprograma, inverter, e vamos ter por base agora o ordenado, ou seja, eu vou inverter o último que está, que será o ordenado. Vou extrair aqui o subprograma. E como é que nós vamos inverter? Então, vai ser muito, muito parecido, mas eu vou fazer só um ciclo for, mas com 2 variáveis. Para isso, eu vou precisar de ter declarado o int i e o j, está bem? Porque, como tenho 2 variáveis, o ciclo for pode não deixar, ou não deixa mesmo, eu colocar aqui int i, j, ou seja, eu digo que o i começa em 0, e, vírgula, atenção, a segunda variável vou começar no último índice, que é o 5. Eu sei que ele tem 6 posições, 6, a última posição é o 5. Então, até que o i seja menor que o j, ou seja, eu começo o i na primeira posição e começo o j na última posição. Aumento o i e diminuo o j. Tá? E este ciclo vai funcionar. E o que é que eu faço aqui dentro deste ciclo? Vou fazer a troca, ou seja, vou fazer o inverso. Então, vou precisar também de uma variável auxiliar. Então, posso lhe dizer que também é do mesmo tipo, shortInt ao x. Então, se eu quero mesmo inverter, não interessa qual é o valor, se ele está ordenado ou não. Isto é mesmo só para inverter. Isto vai dar para qualquer situação, esteja ele já ordenado ou não. Então, vou dizer que, neste momento, o AUX é igual ao meu i. Tá? Digo que o meu i passa a ser o j, o que está na última posição, no último índice, e o meu j passa a ser o que estava agora, o que estava anteriormente na primeira posição. Ele assim irá inverter. Tá? Não me convém dar logo aqui a mensagem, senão a cada interação. Até posso dizer, se eu disser aqui, o i vai até ao final. Não, porque ele só vai fazer 3 interações. Ou seja, o que é que ele vai acontecer? Ele vai trocar, tirar aqui esta parte e vou utilizar este. Se eu tiver aqui, não interessa os números, o que é que vai acontecer? Eu vou igualar o meu ao x ao 15, o ao x é igual ao 15, digo que o i passa a ser o números em 0 no primeiro ciclo, na primeira interação passa a ser o 18 e o da posição 5 passa a ser o meu AUX, que é 15, ou seja, ele vai, neste caso, ao número que estava aqui, vai no AUX, este passa para aqui,
Primeira interação, este fica a ser o 18 e este passa a ser o 15. A seguir, ele vai para aqui no I e vai para aqui no J e vai trocá-los. Ele vai para aqui depois no I e vai para aqui no J e troca. Ou seja, inverte. Só precisamos de ir até eles se encontrarem. Tanto dá para vetores com números pares ou ímpares, porque o do meio nunca vai ser trocado. Ou seja, se nós invertermos um vetor com números ímpares, o do meio é sempre o do meio, não vai trocar. Por isso, este código vai funcionar quer para vetores ímpares, quer para vetores pares. Se quisermos imprimi-lo, podemos fazer novamente um ciclo fora. Já tenho o i declarado, por isso posso igualar outra vez a 0. Para percorrer só e imprimir o vetor agora já invertido. Vamos só fazer a impressão dele. Ou seja, e vamos dizer qual é que é. Ok? Só fazer agora aqui a chamada do programa. Vou copiar isto. Vou fazer. Neste caso vou fazer a inversão depois de ter ordenado. Se não tivesse invertido. Se não tivesse ordenado, ele ia inverter na ordem inicial. Tá? Vamos só testar. Vamos ver se funcionou. Vamos pôr valores não ordenados. Ele, ordenado já tínhamos visto, e ele vai inverter o que estava anteriormente. E está a funcionar. Ok, era isto que eu vos queria mostrar. Dúvidas depois tiramos na aula, tá? Continuação de bom trabalho. E mantenham-se em segurança.